Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, o podcast da vida real. Hoje temos o prazer de receber aqui Rafael Goff. Seja muito bem-vindo. Olá, para mim é um privilégio estar aqui com todos vocês, aqui no podcast do Pode Ser. Bom, você pode me contar um pouco de quem é você, um pouquinho da sua história, para o pessoal te conhecer? Bom, como você falou, eu sou Rafael Goff, eu já fui vereador aqui em Pinda, mas a minha história aqui com a cidade é a história da minha família, né? Quando veio o primeiro Goff, que veio da Itália, meu tataravô, ele era de Turim, aluno de Dom Bosco, aí ele veio para o Rio de Janeiro, do Rio ele foi parar em Moreira César. E em Moreira, aí ele casou com a Ana Maria César e ele teve 18 filhos. Imagina, o tamanho da família, né? Aí meu bisavô teve mais 8, meu avô teve mais 11, aí brotou Goff para todo canto. Mas minha mãe, a Mara Goff, ela teve uma loja de roupa de criança aqui em Pinda, chamada Bala de Goma. E lá que foi meu primeiro emprego, inclusive. Com 12 anos de idade, eu já estava trabalhando lá como office boy. Naquela época a gente não tinha cadeira para ficar sentado, ar-condicionado com senha, celular para descontrair, não tinha nem o Pode Ser para a gente assistir, não dava. Então era fila de uma hora e meia, calor. Eu li muito livro, eu aproveitava para ler muito livro. A mãe sempre ensinou muito a gente a ler bastante livro, educação, e eu lembro que esse período foi muito importante para mim. E eu acabei crescendo no comércio. Então, eu comecei como office boy, depois como vendedor, depois como caixa, até chegar gerente da loja. Então, dos 12 aos 17 anos, eu cresci aqui no comércio, aqui no centro de Pinda, até depois eu fazer faculdade, aí fui fazer direito, né? Hoje eu sou advogado, fiz 2 especializações, né, em pós-graduação, e segui minha carreira toda na política, né? 22 anos já na gestão pública, desde os meus 17 anos, né? Hoje eu estou com 39. E legal que você falou que você já foi vereador. Como é que você começou a vida pública aqui na cidade? 17 anos, quando eu me filiei no PSDB na época, querendo fazer um trabalho com jovens, eu olhava assim pela política como uma oportunidade importante de fazer diferença. Aí eu me filiei, acabei sendo presidente da Juventude aqui em Pinda, depois eu coordenei o Vale do Paraíba, dentro da Juventude, fui secretário do Estado e fui vice-presidente no Brasil, dentro da Juventude do PSDB. Viajei o país inteiro, fazendo trabalho com jovens, conhecendo os projetos fantásticos por esse Brasilzão. E quando a gente conhece novas culturas, né, vai entendendo a realidade, isso ajuda muito a gente. Esse foi um lado, da juventude. E o outro foi do movimento estudantil. Eu fiz direito na Unisal, em Lorena. No primeiro ano já entrei no centro acadêmico do direito. Quem não sabe, o centro acadêmico é como se fosse um grêmio da escola. Aí depois eu virei o presidente. Fui presidente do DCE, que é da faculdade inteira. Fundei a Atlética da Unisal toda. A Atlética que cuida de esportes, de eventos. Eu cuidava da parte política e a parte de eventos. E de esportes, competições. Aí me tornei tesoureiro da União Estadual dos Estudantes e fui da executiva da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Ou seja, eu viajei esse estado inteiro e viajei o Brasil todo, conhecendo as maiores universidades do país e defendendo a educação. O Rafael, a direção falou para mim aqui que você foi diretor de habitação da CDHU e participando da criação do Bem Viver, é isso mesmo? Tem isso também. Mas só contar uma coisa, a questão da UNE é uma coisa que foi, eu acho tão maravilhoso, eu tenho tanto orgulho, que eu fiz parte da criação do grupo que criou o ProUni no Brasil. Legal. Né, quantos milhões de brasileiros fizeram e fazem faculdade de graça, graças ao ProUni. Eu participei, né, de lá, eu tenho muito orgulho disso. E também na época do programa Escola da Família. Não sei se todos se lembram, mas as escolas do estado abriam um final de semana para a comunidade. Tinha 42 escolas. 36 aqui em Pinda, 3 em Tremembé, 1 em Santo Antônio, São Bento, Campos. E aí eu visitava cada escola, via os projetos, levando o que é de melhor de um lugar para o outro, né? De um lugar para o outro. E no programa, a escola abria final de semana para a comunidade, toda a família participava da escola, as pessoas se sentiam parte da escola e começavam a proteger. Então acabou com depredação, acabou com pichação, todos começaram a proteger a escola e tinha atividade para criança até o idoso. Atividade esportiva, tinha curso de purificação, as igrejas, as entidades, todo mundo utilizava a escola no final de semana.
E eu fui um dos primeiros coordenadores do programa. Essa é uma história minha com a educação. Mas aí você perguntou da habitação, né? E na habitação, eu fiz uma pós-graduação na área de regularização fundiária, me tornei advogado, assessor do secretário de habitação no estado todo. Então também viajei esse estado, ajudando na liberação de novas casas e na regularização de outras. Depois fui advogado da CDHU, aqui no Vale do Paraíba inteiro, nas 39 cidades do Vale. E aí depois eu fui diretor de habitação de Pinda e eu participei do grupo, né? Participei na gestão em que teve a criação do Bem Viver. Então a gente teve também na própria CDHU, participando na construção de moradias, e isso gente, não tem preço. O trabalho mais gratificante da minha vida foi na época que eu fui da CDHU, porque a minha função era ajudar a família a não perder a casa dela. Então, na hora que eu chegava para mim, eu tinha que visitar a família. Então, o trabalho não era atrás da mesa, era visitando a casa das pessoas e vendo o que estava acontecendo com elas para tentar ajudar ela a não perder a casa. E graças a Deus, mais de 90% dos casos a gente conseguiu ajudar e a família ficou com a casa. E para ter a criação desses projetos como o do Bem Viver, é muito difícil você conseguir criar um projeto, depois ir para frente, o pessoal aceitar e depois colocar em iniciação? É o seguinte, quando eu estava na habitação, a gente tinha um programa no governo federal chamado Minha Casa Minha Vida e tem o CDHU do Estado. Então são verbas que vêm para poder executar. Na verdade, a gente tem que fazer o projeto, correr atrás do recurso para fazer aqui na cidade. E no Minha Casa Minha Vida tinha uma aprovação e a gente foi buscar fazer o maior número de casas para Pinda. Confesso para você que primeiro a gente tinha feito um projeto para fazer vários conjuntos habitacionais menores. Então eram 200 casas num bairro, 300 em outra, 100 e poucas em outra, para que a gente tivesse as pessoas mais perto de onde ela já vivia. Então, poxa, a gente queria fazer em Moreira, a gente queria fazer na Zona Leste, a gente queria fazer na Aretama, queria fazer em vários bairros para ter realmente essa oportunidade. E aí nisso você tem que fazer todo um estudo, porque não é só assim, quero construir 200 casas. Eu preciso ver primeiro onde tem terreno para fazer, como é que eu vou fazer tudo isso, e eu tenho que fazer um levantamento também do número de pessoas que vão morar lá com suas famílias. Então eu tenho que fazer uma estimativa. Eu tenho escola suficiente, vaga na escola para isso? Eu tenho vaga na creche? Meu posto de saúde atende todo mundo? Eu tenho ônibus que vai passar perto? A gente tem água, esgoto, iluminação. Então, tudo isso tem que ter para nascer um novo bairro. Porque se eu falar de 200, 300 mil, estão falando de gente que você faz um bairro novo. E o Bem Viver, a gente, na verdade, não era o que a gente tinha planejado. A gente tinha planejado fazer bairros menores e para as pessoas mais próximas de onde elas viviam. Mas aí surgiu a ideia de querer fazer o Bem Viver, e aí falou, vamos fazer, essa era a missão, né? Eu era o diretor, então falou, então a gente vai fazer o estudo para fazer o melhor conjunto que a gente pode fazer. Aí começam as reuniões com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Diretoria de Ensino do Estado. Envolve toda a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, para tentar fazer o melhor para a comunidade. E aí, vocês se reúnem lá em São Paulo, porque eu soube que você trabalhou no Palácio dos Bandeirantes, né? Trabalhei lá também. No Palácio agora foi nos últimos anos. Nesses últimos 3 anos, depois que acabou meu mandato de vereador, fui candidato a prefeito na última eleição, né, não fui vitorioso, e o governador me fez o convite para ir trabalhar lá. Aí eu fui trabalhar, e a minha função lá era atender os prefeitos de todo o estado de São Paulo. Caramba. Você não sabe, meu. Você imagina que a gente tem Borá, que é a menor cidade do estado, que tem cerca de 900 habitantes. Não tem nenhum bairro de Pinda que tem, acho que quase menos de 900 habitantes. Você tem bairros, alguns área rural, menor, mas muito difícil. Imagina ser prefeito de uma cidade dessa. Eu lembro de um prefeito, não dessa cidade, tá? Não vou falar qual é, mas era uma cidade pequena, e ele falou, Goff, você não acredita. Eu tô lá em casa, de repente bate na porta, tem um monte de marmanjo na frente de casa, eu fui lá ver o que era e tinha uma bola de futebol. Não é que os dois times tinham brigado na quadra e eles queriam ir, foram lá em casa para ver se eu resolvi o problema? Então, às vezes você tem problema que quando a cidade é muito pequena, é muito difícil para poder governar. Muita gente pensa o contrário, né? É fácil ser prefeito. De jeito nenhum. Independente da cidade, não é fácil. Então você tem desde a menor cidade do estado, que eu falei, Borá, com menos de 1.000 habitantes, até Guarulhos com 1,5 milhão. O Guti, que é o prefeito de Guarulhos, a dificuldade de poder administrar uma cidade tão grande. Nem estou falando da capital. E a gente lá
atendendo a todos eles, buscando resolver o problema das cidades, você também vai aprendendo muito. E você vai vendo que muitos problemas são iguais. Só muda realmente o endereço e a maneira como o prefeito, como o gestor age. Como é que ele vai resolver esse problema. E é fantástico, porque você está nesse papel de ajudar a cidade, entender os problemas, é um grande amadurecimento, né? Então, nada melhor do que aprender na prática, e para mim, esses últimos anos foram anos de muita aprendizagem, de muito amadurecimento e de preparo para poder estar aqui hoje. As pessoas, elas podem participar ou não é? É só vocês que estão na gestão ali? Pode, tem de tudo. Tem todo tipo de projeto que tem que ter participação. Eu pensava, vou te dar um exemplo, vai. No estado eu fiz um programa chamado Entulho Zero. Toda cidade tem problema com entulho. Como é que você resolve isso? Geralmente a gente não sabe porque faço uma obra, contrato a caçamba e a caçamba leva o entulho embora. Ou eu ponho um arranjo de um carro, caminhonete e levo tudo nos pés. Né? Mas aí de onde vai a gente não sabe. Aí vamos buscar tecnologia, saber soluções e encontramos lá uma usina móvel de resíduo da construção civil. Imagina uma usina em cima de uma carreta que tritura todo o entulho e transforma ele em brita. O que eu faço com a brita? Uso na estrada de terra. Então, peraí, eu tenho um problema que é o entulho, eu não tenho o que fazer com ele, e você está dizendo que eu posso triturar ele, a máquina chega até 100 toneladas por hora, você pode triturar ele e transformar em brita e eu posso usar na estrada de terra? É, isso que a gente fez no estado. E o equipamento ainda arranca o ferro do meio do bloco de concreto e separa o ferro para você utilizar. Nós compramos 27 usinas dessa para 27 consórcios públicos, que é uma associação de prefeituras e cidades, e a gente já entregou todas, são todas em operação. Então, a cada hora está em uma cidade diferente, transformando realmente. Isso é desenvolvimento sustentável. Então, estou transformando um entulho, um problema, numa solução para ajudar. E a gente quer fazer aqui na nossa cidade, que a gente tem mais de 700 quilômetros de estrada rural. Isso é um projeto que foi feito pelo governo do estado, com as prefeituras, para ajudar a resolver um problema das cidades, e que impacta diretamente também no município. Mas não teve uma participação direta das pessoas da cidade. Esse é um tipo de um projeto que, no resultado final, impacta na vida da pessoa. Mas na construção do projeto não teve as pessoas, teve os gestores que eram representantes da população. Então não existe nenhum projeto que a gente possa... Não, pode falar. Não existe nenhum projeto que a gente possa... ver pelo... Com certeza não, mas era pelo governo do estado. Tá. Agora, na prefeitura, você tem muitos projetos e o mais importante é a participação das pessoas. Eu não sei se é uma dificuldade minha, mas eu não consegui encontrar... Como eu faço para encontrar esses projetos que foram feitos ou os projetos futuros da prefeitura, enfim, do município específico? Na eleição, todos os candidatos, depois que registrar a candidatura, têm que apresentar o plano de governo. Que são as propostas que eles pretendem fazer nos próximos 4 anos. Aí nisso você já consegue saber. Eu quero saber o que eles falaram lá atrás. Você consegue entrar no Google e digitar plano de governo de fulano, beltrano, consegue achar. Tudo lá, projetos. Exato. Eu fiz um plano de governo na última eleição, baseado nas ODS da ONU, que tudo sobre desenvolvimento social, sobre desenvolvimento sustentável. Então você tem lá as diretrizes do que seria melhor, quais os melhores projetos para ter um mundo melhor. Então por isso que a gente fala de desenvolvimento sustentável. O projeto do entulho é um deles, a transformação do meio ambiente. E a gente está vindo aí com um monte de projeto de desenvolvimento sustentável para que Pinda seja cada vez mais protagonista nas mais diversas áreas. Legal. Bom, você disse que trabalhou no Palácio dos Bandeirantes e com o governador, mas eu soube que nas nossas pesquisas você trabalhou com 3 governadores. Sim. A pressão é muito grande, exigem muito de você, como é que funciona? Assim, a pressão de estar lá dentro é grande porque ele é o coração da política no estado de São Paulo. Tudo acontece ali. E você está recebendo deputados, prefeitos, vereadores, secretários. Então é uma conversa, a cobrança é grande. Mas os governadores, eles cada um tem o seu jeito de agir, mas todos cobram muito. Não pensa que é fácil. Muita gente pensa que estar em cargo político é só glamour. E não entende que você não existe aquele negócio de 8 horas de trabalho. É o dia inteiro, é sábado, é domingo, é feriado. Você assume compromisso
de você se doar para poder fazer o melhor trabalho. Então não tem hora. E a exigência é grande. Quantas vezes eu saí do palácio meia-noite, 1 hora da manhã? Eu estava lá às 8 da manhã também. E a gente não tem feriado, final de semana. E posso te falar, eu não falo isso, não estou reclamando não, pelo contrário. Eu amo o que eu faço. Eu tenho prazer no que eu faço. Então, para mim, eu acho maravilhoso e você aprende muito. Todo dia a política é muito dinâmica, as demandas são grandes e você tem que botar a cabeça para funcionar e tem que ir lá e agir. Então, não adianta só sonhar com algo. Uma diferença grande da iniciativa privada para o público é que no privado, se eu sou dono da empresa e eu tenho uma ideia, e eu falo, eu quero fazer isso, eu vou fazer, ponto. Meu funcionário vai ter que se adaptar, senão ele manda embora, contrata outro. Na iniciativa privada você tem muita autonomia para querer fazer aquilo que você quer e você assume as suas responsabilidades. No poder público não é assim. No poder público eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas de repente, por exemplo, o governador quer fazer, mas os deputados não aprovaram. O prefeito quer fazer, os vereadores não aprovaram. Ah, mas o orçamento que eu tenho não dá para executar. Ah, mas eu tenho que pegar empréstimo, mas aí, de novo, o vereador e o deputado tem que aprovar. Ah, eu quero executar. Então, tudo isso dificulta muito. Então, você tem que ter todo um jogo de cintura, saber montar o projeto da melhor maneira, preparar o orçamento para executar no outro ano, que você não consegue fazer na hora que você quer. Pessoal, tá chegando aqui no meu ponto que o Rafael Goff, o RG dele não é da cidade de Pindamonhangaba. Que história é essa, cara? Essa é uma história boa também, viu? História boa. Contei toda a história da família, né? Todo mundo, a história toda aqui na cidade. Pra você ter uma ideia, a Praça dos Cisas, lá em Moreira, o nome dela é Otávio Goff, que é irmão do meu bisavô. Ali era um campo de futebol, de uma fazenda lá, então, e a família doou o terreno para a prefeitura. Então, a subprefeitura, e onde é a Praça dos Cisas, era da família. Então, tem todo esse histórico aqui. Mas imagina, meu pai e minha mãe, né, casados, tudo, morava aqui no Tabaú, Aí a gente tem lá, aqui tem um predinho de tijolo à vista ali, chamado Barão do Itapeva, é o nome do prédio. Meus pais moravam lá. Minha mãe grávida e meu pai era engenheiro civil e ele tinha que viajar o estado para fazer obras. Naquela época era bem mais difícil. E ele estava fazendo uma obra em Pirassununga, terra da 51. Estava fazendo uma obra na aviação do Exército lá. Lá tem uma base da aeronáutica forte. Certo. Fazendo essa obra e ele ia muitas vezes segunda, voltava na quinta ou na sexta. Só que a gravidez foi aumentando. E aí minha mãe estava com 8 meses de gravidez e não dava para ela ficar sozinha direto. Claro, minhas tias, minha família ficava com ela, mas aí ela foi ficar com meu pai para passar um período com ele, de 7 para 8 meses. Verdade, gente. Falei bobagem, não era 8 meses, ela estava com 7 meses de gravidez. Foi para ficar com ele um tempo. Aí o que aconteceu? Eu apressadinho, nasci de 8 meses. E aí estourou a bolsa, como é que ela faz? Então, no meu RG tá Pirassununga. Então não é Pindamonhangaba, é Pirassununga. Eu falo, gente do céu, não acredito que no meu RG tá lá Pirassununga, né? Porque depois que eu nasci, né, fiquei alguns meses ali por conta ali que meu pai estava ainda terminando a obra ali, então ele pegou e aí eu voltei para Pinda. E voltei para o apartamento, que era onde meus pais moravam. Então Tabaú foi o primeiro lugar que eu morei. Mas no meu RG estava Pirassununga. E aí eu posso falar para vocês que foi um dos meus primeiros sonhos que eu consegui realizar. Porque eu nunca me conformei de estar no meu RG só Pirassununga. E com todo o respeito à cidade. Mas com toda a minha história, com toda a paixão, o amor que eu tenho por Pinda, eu falava, não. Cara, eu preciso. Uma das coisas que eu mais desejava era poder ganhar o título de cidadão de Pindamonhangaba. E já que você ama tanto Pindamonhangaba... Não, mas pera aí. Um dos primeiros sonhos era ter o título de cidadão de Pindamonhangaba. E esse sonho eu já realizei. Eu recebi na Câmara de Vereadores o título de cidadão de Pindamonhangabense. Então hoje eu posso falar que sim, apesar do meu RG não ter Pindamonhangaba, eu tenho o título de cidadão pindamonhangabense, eu tenho muito orgulho disso e para mim, eu sou de Pinda. História, aliás, eu na barriga da minha mãe o tempo todo foi aqui em Pinda. Foi o fato de nascer lá. E uma curiosidade, eu nasci de 8 meses, acabei nascendo no dia 27 de novembro, que é o dia de Nossa Senhora das Graças. E lá em Pirassununga, que eu não tinha relação nenhuma, e o nome da maternidade, Nossa Senhora das Graças também. Olha só. Eu falei, olha só, gente, como é que foi o destino, né? Eu sou católico, mas na Câmara eu criei a Frente Parlamentar em defesa da liberdade religiosa. Eu acredito muito na defesa da liberdade religiosa, mas eu tenho essa passagem também de Nossa Senhora das Graças, no dia 27 de novembro.
Então, ou seja, não é porque não tá no meu RG Pindamonhangaba, porque eu não sou de Pinda, tá? Senão que vai dizer por que Pindamonhangaba. Você fala, por que Pindamonhangaba? Sei lá. Aí a gente pode colocar. Você fala, porque sim. Porque sim. Daí a gente coloca tipo preto e branco, tipo eu, assim, né? Beleza. Vamos lá. Rafa, eu sempre quis saber por que Pindamonhangaba tem esse nome. Qual é a origem dele? Essa é uma boa pergunta, viu? Muita gente fala assim, Pindamonhangaba, lugar onde se faz anzóis, onde se fabrica anzóis, e ninguém quis entender o porquê disso, né? Você fala, pô, tem fábrica de anzol aqui? Não, não tem. E ele já fala anzol, mas anzol, quem fabricava anzol? O que era isso, né? Aí você vai lá pesquisar, querendo saber o porquê disso tudo. E olha só que curiosidade. Antigamente, a gente tinha aqui os indígenas que viviam aqui, né? Aí, quando Pinda foi descoberta, né? Quando eles viviam aqui, viram que Pinda tinha muitas palmeiras. Tinha muitas palmeiras com muitos espinhos. E o que eles faziam com os espinhos? Eles arrancavam eles e faziam eles em formato de anzol. Eles juntavam um espinho no outro para poder pescar os peixes. Então, eles fabricavam anzóis por meio dos espinhos das palmeiras. E eles vendo tudo isso, acabaram dando o nome de Pindamonhangaba. Você separa em Pindá, que são anzóis, Monhangue e Aba. Então é local onde se fabrica anzóis. Olha por isso só, Pindamonhangaba. Que legal, é uma curiosidade muito interessante que eu não sabia, acho que algumas pessoas também não. Mas, mudando um pouquinho de assunto, Goff, quais são os seus gostos, o seu hobby, o que você mais gosta de fazer no dia a dia? Cara, eu não tenho muita rotina, né? Então, a política não tem rotina, você está o dia inteiro lidando com pessoas. É que eu gosto tanto de poder escrever projetos, conhecer novos projetos, executar tudo aquilo que estava planejado. Então, isso é tão maravilhoso. E Pinda, a gente tem tanta coisa boa para fazer, tem tanta coisa para ser realizado. Então, hoje eu penso muito na cidade inteira, no que eu quero lá para frente. Então, isso acaba sendo um hobby. Então, meu trabalho também é algo que eu gosto demais de fazer. Entendi. Isso para mim é um prazer ver isso. Ver novos projetos, conhecer novos lugares. Eu gosto muito de viajar. E toda vez que eu viajo, né, eu com a Ana Paula, a gente vai para qualquer canto, a gente já começa a olhar o que tem de interessante na cidade, o que tem de diferente. Eu gosto muito de comer comida típica, então qualquer lugar que eu vou, eu gosto de experimentar o prato típico. Não sei quando que eu vou comer de novo esse prato, eu gosto de experimentar tudo isso. E aí, assim, um momento de descanso é tão gostoso. Eu, com a Ana Paula, com a minha esposa, a gente conseguir assistir um filme, relaxar um pouco, é a hora que a gente está se desconectando. Aí conseguir realmente poder assistir uma série, um filme, acho que a gente gosta muito disso. Mas a gente gosta muito de viajar também, e de conhecer lugares novos. Então isso para mim é um prazer. Mas realizar projetos, executar e ajudar a transformar a vida das pessoas, isso também é algo maravilhoso pra gente. E a Ana Paula é a sua esposa, né? E pelas pesquisas que a gente fez, eu vi que ela tem muitos projetos legais na cidade, projetos com mulheres, um trabalho muito interessante, que é até difícil de se encontrar isso hoje em dia. E ela também está no meio da política com você. Como que vocês conciliam isso? Como é trabalhar com a sua esposa? Não, você imagina essa história. Conheci a Ana Paula a primeira vez em 2011. 2011, tinha um grupo de amigos de São Paulo. A Ana Paula é pós-graduada em marketing político e propaganda eleitoral. E ela tinha um grupo de amigos e, coincidentemente, vários eram meus amigos. E eu fui para lá encontrar com eles. E na época eu conheci ela, mas cada um tinha o seu compromisso, não tinha nada a ver. Então conhecemos. Um ano depois, a gente se encontrou com a mesma turma. Os dois solteiros. E eu acabei conseguindo um beijo dela. Um beijo, cara. Roubado? Um beijo. Não, roubado não. Que sentido. Mas aí depois a gente ficou mais um ano sem se ver. E nesse encontro dessa turma, a gente se encontrou de novo. Ela disse que eu queria levar o projeto Mulheres que Constroem dela para Pinda. Eu queria mesmo. Mas eu queria ela. E aí a gente acabou ficando dessa vez em 2013. E aí nós estamos juntos há 11 anos. Então, assim, a Ana Paula, eu conheci ela por meio da política. E em 2012, quando eu fui candidato a vereador, eu ganhei, foi uma eleição que eu ganhei, mas não levei. E convivendo com ela, esse amor que ela tem pela política, por projeto social, então você vai ficando encantado. E eu posso dizer que eu sou um privilegiado de ter uma mulher que sonha os mesmos sonhos. A gente tem o mesmo ideal de fazer a diferença na vida das pessoas,
Ela tem um projeto fantástico há 14 anos, então ela tem esse projeto antes de me conhecer, chamado Mulheres que Constroem, que é realmente, ela começou para atender mulheres vítimas de violência, ajudar essas mulheres a garantir a emancipação financeira e a mudar de vida, tá? Transformar a vida dessas mulheres, gerando emprego e renda. É fantástico esse projeto, é uma missão de vida dela, que virou minha missão, virou minha missão também, de estar com ela e acompanhar e ver essa transformação na vida dessas mulheres. E de repente, a gente estava lá discutindo projetos juntos e vendo como que a gente fazia junto. E ela sempre coordenou as minhas campanhas. Então, a minha campanha de deputado, de vereadora, de prefeito, ela que coordenava toda a campanha. Então, a gente tem uma conexão tão grande, esse trabalho em conjunto, que realmente para mim é um privilégio. Muita gente tem aquele ditado que diz que os opostos se atraem. Eu digo que comigo é o contrário. Comigo é quem a gente é semelhante, se atrai demais. Nós dois temos muito pensamento em conjunto. Ela brinca até que, falou até outro dia numa palestra para as mulheres, ela falou assim, Rafa não, ela falou a palestra para todas as mulheres, hein? E ela falando assim, a gente discute tantos projetos e busca resolver várias coisas. E ela falou que na hora que a gente vai tomar banho, a gente vai tomar banho junto, mas que tomar banho junto e aproveita para discutir projeto. Não tem nada de pornografia, não. É discussão de projeto. E vai e cobra, porque tá sem celular ainda. Ela fala, mas não é nada sustentável um negócio desse, né? Gastar energia. Mas a gente acaba aproveitando, discutindo um pouquinho ali, conversa, e já vai naquela conexão de discussão de projetos. Aí depois, é claro, quando você liga a sério, consegue parar um pouquinho. Porque ultimamente o que você mais faz é chegar cansado, né? A gente sai de manhãzinha, volta de madrugada, e realmente um privilégio ter uma companheira como ela, essa parceira, porque assim, eu amo ela, então a gente tem essa relação de marido e mulher, mas ela também acaba sendo minha melhor amiga, minha grande parceira, e a gente está junto aqui, envolvimento com a família, isso é muito importante, sim, são os mesmos valores, os mesmos princípios, e a gente tem essa conexão muito forte, e isso faz com que um ajude o outro, e para que a gente possa crescer em conjunto. Então fica o convite, Ana Paula, queremos você aqui, hein? Vem. Bom, Rafa, para a gente finalizar, você gostaria de contar uma história que te motiva? Às vezes a gente vê, tem tantas pessoas que motivam a gente, né, independente da área dela. São pessoas que marcaram época, fizeram diferença na vida das pessoas, e a gente tem, assim, a gente podia falar de tantas personalidades, mas como eu falei da família, e quando eu vejo, assim, a minha mãe e meu pai, o quanto foi a história de companheirismo dos dois. Quanto né? Porque os dois estão bem vivos ali. Mas a história dos dois de luta. Lembro da minha mãe com 10 irmãos. Ela cresceu lá no Santa Cecília. E a mãe tinha o sonho de querer ser médica. Mas ela não tinha dinheiro, não conseguia fazer. E quando ela casou com meu pai, mas ela foi fazer educação física. Não dava para fazer medicina. Depois ela tinha o sonho de fazer direito na época. E ela conseguiu fazer letras. A mãe era muito estudiosa e muito esforçada e dedicada. Eu cresci com a mãe incentivando muita gente, né? Nós somos em 3 filhos, a educação, o estudo, o quanto que isso é importante. Então, em casa não tinha moleza. Em casa, aquela questão do horário para chegar em casa, o compromisso com a escola, com a educação, né? O respeito com as pessoas, a questão de trabalhar desde cedo. Isso só foi me ajudando a tornar o homem como eu sou. Então, a minha criação, e assim, eu tenho que dizer isso, meus pais são os meus maiores exemplos. Eu tenho muito orgulho de falar deles, da experiência de vida que eles tiveram, a superação que foi. Quantas vezes a mãe falava assim, Rafa, isso é supérfluo. Supérfluo, não podemos comprar, tem que segurar, economizar. Foi quando eles conseguiram construir, comprar um terreninho, construir a casa própria, e ela com a loja trabalhando, meu pai trabalhando muito, e mesmo trabalhando bastante, jamais deixou de estar junto com a gente, né? Então, eu tenho muito orgulho de poder falar dos meus pais, são meus grandes exemplos. Então, sabe, a gente tem grandes personalidades no mundo inteiro que a gente espelha, mas para mim, se eu puder falar de alguém, eu tenho que falar dos meus pais, da Mara, do Robson, que isso para mim, a família é tudo, é minha base, onde eu sou o que eu sou por causa deles. Legal. Então,
Se você quiser agora divulgar suas redes sociais, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. É uma boa, né? Porque a galera tá aqui no Pode Ser, né? Tem que aproveitar, não é todo dia. Então, não, gente, entra lá no meu Instagram. É tudo muito difícil, viu? No Instagram, Rafael Goff. Facebook, Rafael Goff. Você tem lá no LinkedIn, Rafael Goff. Tem nas redes sociais, até no Kawaii tem vídeo, tem até conta na Kawaii também, Rafael Goff, tem no TikTok também. Então, acho que todas as redes sociais, digitar lá Rafael Goff, com 2 Fs e com I no final, consegue me achar. E agora a gente está publicando cada vez mais reuniões, ações, o que a gente está fazendo. Daqui a pouco vamos começar a publicar todos os nossos projetos, o que a gente quer ajudar a transformar a Pinda. Pinda cresceu demais nos últimos anos, a cidade evoluiu muito. Se a gente olhar o que era Pinda no passado e o que é Pinda hoje, gente, é só fazer a linha do tempo. Volta 8 anos, como era a nossa cidade, e lembra o que é hoje. Quando a gente faz essa comparação, porque a gente tem o costume de esquecer. A gente já está acostumado com o dia a dia, a gente não lembra como é que era antes. Sabe aquela história? Eu como arroz e feijão todo dia, me sustenta, eu gosto, tá bom. Mas eu comi o arroz e feijão com ovo. E o ovo não vou abrir mão. De repente eu comi o bife acebolado. Eu vou querer voltar a comer arroz e feijão? Não. Eu quero poder melhorar, eu quero ter uma sobremesa, quero tomar um cafezinho, eu quero evoluir. E a nossa cidade evoluiu demais nos últimos 8 anos, e esse é o nosso grande desafio, de ajudar a nossa cidade a crescer ainda mais, ser referência, e uma cidade que a gente tem muito orgulho de viver. Eu sou feliz da vida, sou apaixonado pela minha cidade, eu amo minha cidade, eu amo falar que eu sou de Pinda, tá? Mesmo com o negócio da RG, eu amo falar que eu sou de Pinda, e assim, eu quero poder olhar, por exemplo, eu tenho 3 afilhados, eu tenho afilhados, eu tenho desde a Yasmin, que é minha afilhada mais velha, até o Rainan, e tem a Bia, a Aninha, né? Eu quero que eles possam crescer e falar assim, nossa, meu padrinho ajudou a transformar a nossa cidade uma cidade melhor para viver. É para nossas crianças, é para nossa família, é para a nossa história. A gente quer que a nossa cidade cresça cada vez mais e que as pessoas tenham cada vez mais orgulho de ser de Pinda. Isso me motiva demais, é um grande desafio e eu quero poder realmente ser lembrado no futuro falando, olha, essa pessoa foi muito importante para o desenvolvimento e o crescimento e a melhoria da vida das pessoas de Pindamonhangaba. Acho que esse é o meu recado para dizer para todos aqui que, gente, a gente quer que nossa cidade seja cada vez melhor e nós vamos trabalhar muito para isso. Legal. Pessoal, finalizamos aqui mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que eu gostei muito, né? E finalizamos aqui, pode ser? Pode ser. E segue nas redes lá, segue o Pode Ser, segue Rafael Goff, todo mundo junto. É facinho de encontrar. Valeu, rapaziada.